de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo que momentânea, e chegar no Clássico de sábado com a moral elevada e, a partir daí, começar a sonhar e, novamente, voltar a ter vitórias em cima do Flamengo, a gente vai dessa euforia à tristeza, porque se o Vasco perde do sábado, e perde feio, né? Se perder é normal, 1-0 é normal. É clássico, isso tudo pode acontecer, apesar do Vasco ter jogado 3 vezes esse ano contra o Flamengo e ter perdido as 3. Então, se você ganha, assume a liderança, mesmo que momentânea, a gente não sabe o que vai acontecer nos jogos do Flamengo hoje, nos jogos do Palmeiras, que são os líderes do campeonato, né? Claro que outras equipes, o próprio Ceará tinha só uma vitória no campeonato, com a vitória de ontem, está ali colado nos líderes, tem os mesmos 7 pontos do Palmeiras e Flamengo. É claro que esses dois vão jogar ainda na noite de hoje, provavelmente. Então, assim, acho que a gente tem que estar atento a tudo. Não é para a gente jogar a toalha, ficar puto, sair aqui xingando, não serve, não presta. Mas eu acho que algumas coisas precisam ser ditas, né? Tipo, o Payet vai embora? Acho que vai. Até por vontade própria, eu diria, porque essa acusação que tem contra ele é gravíssima. Então, talvez o melhor para ele seja mesmo voltar à França, voltar a Paris, onde ele mora, e né, de repente, esquecer toda essa história. E quem é que o Vasco vai contratar para o lugar dele? Né, porque vai sobrar aí nos cofres do Clube de Regatas Vasco da Gama cerca de R$1.600.000, que são destinados ao Payet todo início de mês, né, quando vence o seu salário. É um salário altíssimo. Essa contratação ela foi feita num certo desespero lá pela 777, porque o Vasco chegou a ser lanterna do campeonato, contratou o Ramon Dias, com ele vieram os reforços, alguns deles deram muito certo, como o Verratti, outros deram muito errado, já saíram, já não estão mais no Vasco, mas pelo salário vultuoso que recebia o Dimitri Payet. Ele gostou da cidade, a imprensa o tratou muito bem aqui na cidade do Rio de Janeiro, e não acho que deveria ser diferente. Se sentiu em casa, literalmente em casa, e quis permanecer. Mas com a saída dele, vai sobrar nos cofres do Vasco da Gama cerca de R$1.600.000. E isso obrigatoriamente, tem que ser destinado à contratação de um outro jogador. Na live de segunda-feira, isso foi assunto aqui. E eu disse que talvez fosse melhor contratar um jogador de lado de campo, um jogador que faça mínimo de 20 gols por temporada. Esse jogador está cada vez mais escasso, porque a concorrência hoje é muito grande, né, do leste europeu, do futebol árabe e, claro, dos grandes times do futebol europeu, principalmente agora que os maiores foram eliminados. Hoje foi eliminado o Bayern de Munique, Real Madrid, e esses times, Manchester City já havia sido eliminado, e esses times têm muito dinheiro em caixa, então os grandes jogadores vão estar na mira desses times que têm mais dinheiro. Tirando a concorrência aqui no Brasil, que é gigantesca também, né? A gente está falando aí de clubes como o Flamengo e Palmeiras, que arrecadam mais de 1 bilhão por ano, e quando aparece a oportunidade de contratar, quando aparece a oportunidade de ter livre no mercado um grande jogador, são esses os times que se habilitam para contratar. Nós, vascaínos,
estamos tendo o desprazer de atravessarmos, mais uma vez, repito, momentos dificílimos. É claro que toda a nossa esperança, a nossa certeza, o nosso amor, a nossa paixão pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, ele se esbarra sempre nas nossas mesmas dificuldades, né? Você tem hoje a certeza que vai jogar contra um Flamengo, que o reserva todo do Flamengo, o Flamengo entrar todo com o time reserva, todo, é melhor, é favorito no jogo, no clássico contra o Vasco. O Clube de Regatas Vasco da Gama continua sendo respeitado pelo mundo, mas os times que vêm representando o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama verdadeiramente não são jogadores à altura do tamanho do nosso clube. E, infelizmente, repito, eu poderia falar infelizmente mais ou menos umas 100 vezes, seria pouco. O presidente do Vasco hoje, Pedrinho, com toda a sua comissão, não sei o que houve, deu um branco de não saber que o futebol ele é um campeonato muito importante para todos nós, torcedores de futebol. Não só estou falando dos vascaínos, mas, no caso, só vou falar da gente, nós vascaínos. Porra, não dá para você botar em campo, poupar alguém. Porra, se o poupar alguém já está difícil com alguém, poupando, então, não sobra ninguém. Até rimou. Então, assim, na boa. Então, ontem os poupados, né? O Maurício Lemos estava machucado, e os poupados foram Tietê por problemas pessoais, pelo menos foi assim que eu ouvi na Rádio Globo, e o Felipe Coutinho por cansaço muscular, né? E aí você viu nesse momento as palavras do Edmundo falando um pouquinho sobre o Clássico dos Milhões que será realizado no sábado. Vasco da Gama e Flamengo no Maracanã. Inclusive, 21 mil ingressos já foram vendidos, destinados para a torcida do Vasco. Lembrando que, a princípio, segundo informações do Diogo Dantas, é que foram 6 mil só hoje. E também o Vasco optou por fechar o setor leste superior para enxugar, né, para diminuir as despesas. O Vasco da Gama vai enfrentar um Flamengo embalado após a belíssima vitória frente à equipe do Juventude. 6-0, o Flamengo realmente humilhou a equipe do Juventude no Maracanã e agora vai enfrentar o Vasco, que teve uma derrota de 2-1 na Arena Castelão. O Vasco da Gama tem a volta de Felipe Coutinho, não sabemos ainda se Maurício Lemos estará à disposição ou não do técnico Fábio Carille, que também está na corda bamba, né? A torcida pedindo muito a saída do técnico Fábio Carille, não considera ele a melhor opção para fazer esse time do Vasco jogar. A verdade é que vai ser um clássico muito disputado, típico de Clássico dos Milhões, e que realmente o Vasco tem uma desvantagem técnica bem clara em campo. Ontem eu estava assistindo o jogo Flamengo e Juventude, e o Flamengo do banco de reservas teve o Pedro saindo do banco de reservas, teve o Luiz Araújo, Everton Cebolinha, então é um time de muita qualidade, e o Vasco não pode dormir, cara, que se dormir, corre um sério risco de ser goleado. A CBF divulgou agora sobre a situação envolvendo a terceira fase, as datas e os horários já estão definidos. E o jogo de ida, Vasco e Operário pela Copa do Brasil, vai ser lá no Germano Kluger, que é o estádio do Operário. O jogo vai ser realizado no dia 1º/5, numa quinta-feira. O jogo vai ser às 16 horas no horário de Brasília. Já o jogo da volta em São Januário vai ser no dia 20/5, ou seja, 20 de maio, na terça-feira, em São Januário, 7 horas da noite. Portanto, já decidido, Vasco da Gama e Operário, jogo aí que não vai ser tão simples assim para a equipe do Vasco. O Operário é o atual campeão paranaense.
Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, falta muito pouco para alcançar 60 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!